Olá, gente! Eu sou o Daniel. Tenho 16 anos. 2 anos atrás eu fiz uma grande besteira. Pode ser que você aprenda com a minha história e não se arrependa como eu. Meu melhor amigo é o João. Somos bem próximos e ele é muito importante para mim. Nossos pais eram vizinhos. Brincávamos no mesmo parque e íamos para a mesma escola no primário. Nós brigamos com outras crianças, nos protegemos, caímos de bicicleta, nos machucamos, choramos, rimos. Crescemos como irmãos. Conversamos sobre tudo. Problemas, familiares, garotas, segredos que não contamos para ninguém. Às vezes a gente só fica sentado em silêncio. Porque nos entendemos sem nem mesmo conversar. Ele é meu único amigo verdadeiro. Uma pena foi eu ter feito algo que o deixou muito chateado. Isso foi há 2 anos. João me falou de uma garota que ele conheceu. Ele estava muito feliz e me disse como ela era linda e meiga. Acho que estou me apaixonando por ela, ele comentou. Então eu disse, cara, vá em frente, segue seu coração. Então eles começaram a namorar. O nome dela era Helena. É claro que ele queria apresentar seu melhor amigo para sua nova namorada. Aí marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Quando cheguei, não vi nenhum deles lá. Então eu me sentei para esperar. A garota ao lado chamou minha atenção. Ela era muito atraente. Ela ficava mexendo no celular e olhava para mim de vez em quando. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Eu pensei, como eu poderia conhecer essa garota? Foi aí que ela sorriu para mim. Será que ela tinha gostado de mim também? Eu estava prestes a ir falar com ela quando João entrou. Ela se levantou quando viu ele. João caminhou até ela e a beijou. E vieram falar comigo. Ela disse, oi Daniel, sou a Helena. E quis apertar minha mão. Fiquei muito decepcionado. Parece que ela tinha chegado cedo como eu. Ela estava olhando para mim e pensando, será que ele é o Daniel? Me senti muito mal, mas... como eu poderia saber que ela era a namorada do João? Nos sentamos e começamos a conversar. João contou memórias engraçadas sobre nós e ela estava rindo. Eu estava admirado com a risada dela. Na mesma hora, eu desviei o olhar e tentei não pensar na risada dela. Aquele dia foi muito difícil para mim. Fiquei tão encantado que sonhei com ela. No meu sonho, estávamos sentados em um lugar alto assistindo ao pôr do sol. Era tão clichê. Fazia uma brisa leve e ela estava olhando para mim com seu lindo sorriso no rosto. Não me lembro do resto. Eu estava com raiva de mim mesmo de manhã. Como eu poderia sonhar com a namorada do meu melhor amigo? É claro que não conseguia controlar meus sonhos, mas podia controlar a vida real. Helena era namorada do João, e ela continuaria assim. João e Helena passavam muito tempo juntos. Às vezes, saíamos todos juntos. Eu não queria ficar perto da Helena, porque ficava admirado com qualquer coisa que ela fizesse. Como quando ela ria, com a cabeça para trás, como tocava seu braço enquanto falava, como sua sobrancelha levantava quando estava brava. Eu gostava de tudo nela, e isso fazia eu me sentir horrível. Comecei a evitar eles, porque eu não queria me apaixonar por ela. Mas eles ficaram chateados comigo por não sair com eles. Um dia a campainha tocou. Era o João. Eu nunca tinha visto ele tão infeliz. Ele nem conseguia falar. Aconteceu alguma coisa com seus pais? Perguntei ansioso. Ele tentou não chorar. Helena e eu terminamos, ele disse. Eu virei minha cabeça para tentar esconder o sorriso involuntário no meu rosto. Sim, infelizmente eu estava feliz. Parece que Helena disse que queria conversar. Ela disse que não estava mais se divertindo e que ficavam muito em silêncio porque não tinham assuntos comuns para conversar. João não esperava por isso, então ficou chocado. Ele tentou fazê-la mudar de ideia, mas não conseguiu. Eu tentei consolar ele, mas os dias que se seguiram foram muito ruins. Um dia, Helena me enviou uma mensagem dizendo que estava muito triste. Eu queria responder, mas não respondi. Ela mandou outra. Ela queria conversar pessoalmente comigo. Eu não podia fazer nada pelas costas do João. Então eu mostrei a ele a mensagem. Não vou encontrar ela, eu disse. Então João respondeu de forma inesperada. Ele ficou esperançoso. Por favor, fale com ela. Talvez você convença ela a voltar para mim, ele disse. Então nos encontramos. Ele estava mais triste do que eu esperava. Disse que amava João, mas o relacionamento não estava dando certo. Ela chorava enquanto dizia isso. Enquanto eu a ouvia falar, foquei em seus lábios, esquecendo o que ela falava sobre o João. Quando terminamos de conversar, percebi que Helena não queria voltar para João. Também percebi que eu estava muito apaixonado por ela.
Muito tempo se passou desde que João e Helena terminaram. Helena e eu trocávamos mensagens e nos encontrávamos às vezes. Conversamos sobre coisas aleatórias e raramente mencionávamos João. Se dependesse de mim, eu a veria todos os dias, mas estava tentando me controlar. Passaram alguns meses assim. Eu estava obcecado por ela. Não conseguia dormir. Um dia acordei gritando: "Chega!" Sim, era o suficiente. Eu não podia mais viver assim. Decidi falar com Helena, custe o que custasse. Reuni coragem e me encontrei com ela. Ela sabia que estava acontecendo algo. "Gostei de você desde que te conheci. Na verdade, é mais do que isso. Eu me apaixonei por você", falei de uma vez. Ela levantou a sobrancelha. Eu adorava quando ela fazia isso. "Você tem ideia do que diz? Não sabe como João ficará magoado se souber que você disse isso?" Ela falou com raiva. "Estou pronto para lutar com ele se necessário." "Isso não mostra como são fortes meus sentimentos?" eu disse. Ela me olhou nos olhos. Achei que ela ia dizer alguma coisa, mas ela apenas foi embora. Naquela noite me senti sem esperança e chorei. Alguns dias depois, Helena queria me encontrar. Eu ia encontrar ela, mas estava com medo. Estava preocupado que ela tivesse contado ao João. E talvez os dois viessem me confrontar. Mas ela estava sozinha, assim como quando a conheci, e me abraçou imediatamente. Fiquei tão surpreso. Também abracei ela. Ela estava chorando e seu lábio tremia. "Vai ser difícil para termos um relacionamento normal. João sempre estará entre nós. Temos que ter cuidado", ela disse. Eu não entendi o que ela queria. "Você precisa falar com o João. Se ele falar que concorda, podemos ficar juntos", ela disse. Eu não sabia como falar com o João sobre isso, mas essa era uma condição dela e eu teria que atender de qualquer jeito. No início, não tive coragem. Mas Helena foi clara, eu realmente não tinha escolha. "Preciso falar sobre algo importante", eu disse ao João. Me abri sobre a Helena. Disse que me sentia muito mal, mas não conseguia evitar. E contei sobre o que eu e Helena conversamos. Ele ficou muito chocado. "Você está brincando? Está me pedindo permissão?" perguntou. Eu desviei o olhar. Ele se levantou, me chamou de idiota e me deu um soco. Não me defendi porque ele estava certo. Ele saiu sem falar uma palavra. Eu não me importava em perder ele ou com o soco. O problema é que João não concordava. Significa que não fiz o que Helena tinha pedido. Perdi meu melhor amigo e a garota pela qual eu estava apaixonado. Na manhã seguinte, vi uma mensagem do João. "Cara, Helena e eu não éramos felizes. Mas talvez você seja feliz com ela. Siga o seu coração", ele escreveu. Eu estava envergonhado, mas feliz. Fiquei muito orgulhoso do meu amigo, mas também triste por ele. Encontrei a Helena. Ela ficou emocionada quando mostrei a mensagem. Me abraçou e colocou a cabeça no meu ombro. Não falamos mais sobre isso durante o dia. Eu pensei que os próximos dias seriam como um sonho, mas não foram. Comecei a ter sentimentos que não imaginei ter. Se estávamos de mãos dadas, de repente eu a imaginava de mãos dadas com o João e me afastava. Por exemplo, quando Helena queria ir a algum lugar, eu perguntava: "Você já esteve lá com João?" Se ela dissesse algo romântico, eu logo pensava: "Ela disse isso para o João também?" Ela sabia o que estava acontecendo e sempre me dizia que o João era passado. Mas eu não conseguia aproveitar nosso tempo juntos, com essas coisas na minha cabeça. João e eu ainda nos encontrávamos. Tentamos agir como se nada tivesse acontecido, mas as coisas mudaram. Porém, eu valorizava mais nossa amizade, porque ele tinha me mostrado que colocava minha felicidade acima da dele. Minha relação com a Helena não estava boa por minha causa. Eu estava com inveja do passado e não conseguia viver o momento. Terminamos algumas vezes. Eu não consegui fazer funcionar com ou sem ela. Eu tinha medo de perder ela, mas não conseguia evitar. Helena era esperta. Ela teve uma ideia para resolver nosso problema. "Eu não acho que você tem que ser amigo do João. Não podemos ter um relacionamento saudável assim. Se ele estiver fora da sua vida, não estará mais entre nós", ela disse. Ela me deu um ultimato e tinha todo o direito de fazer isso. Eu nem precisei pensar na resposta. Não vou deixar de ser amigo do João. Se eu tiver que escolher, eu escolho meu amigo. Se eu fosse você, teria feito a mesma coisa. Você tomou a decisão certa para todos nós, ela disse e me abraçou. Essa foi a última vez que nos abraçamos e nos vimos. Eu não pude contar ao João o que aconteceu.
Mas parece que a Helena contou. Descobri com uma mensagem do João. Ouvi dizer que você não pode ir aonde seu coração queria. Talvez deva seguir seus pés, então. Quer jogar FIFA hoje? Depois de tudo o que fiz, não posso te dizer para apreciar os bons amigos que você tem. Termino minha história com uma frase. Olá, pessoal! Meu nome é Dara. A moral da história que vou contar é a seguinte. A vida é o que acontece com a gente enquanto planejamos o amanhã. Eric e eu somos amigos desde o jardim de infância. Sempre frequentamos as mesmas escolas. Falávamos oi quando nos víamos. Às vezes dizíamos, como vai? E conversávamos um pouco. No ensino médio, estávamos na mesma classe e comecei a ver ele todos os dias. Mas ainda não nos falávamos muito além de, oi, tudo bem? Uma vez eu notei ele me encarando na sala de aula. Mas quando olhei, ele imediatamente desviou o olhar. Nunca imaginei que talvez fosse porque ele gostasse de mim, porque Eric era um dos garotos mais populares da escola. Ele não namorava, mas muitas garotas eram caidinhas por ele. Já no meu caso, eu era definitivamente uma das excluídas. Certa noite, algo inesperado aconteceu. Eu tinha acabado de sair do chuveiro. Enquanto secava o cabelo, recebi uma mensagem. Eu olhei. Oi, Dara, é o Eric. Eric? Ele tinha meu número? Fiquei chocada. Ele deve ter pego o meu número com alguma amiga minha. E por que ele estava me enviando uma mensagem tão tarde? Tínhamos prova de matemática no dia seguinte. Será que ele queria me perguntar algo sobre a prova? Eric, pode me ligar se quiser. Vou dormir daqui a pouco, mas posso falar agora, eu respondi. Ele leu minha mensagem, mas não respondeu nem ligou. Tinha passado quase 1 hora. Estava na hora de ir dormir, mas eu ainda estava muito curiosa. Eu só digitei Eric e enviei. Imediatamente ele respondeu, estou aqui. Algum problema? Perguntei. Meu rosto ficou completamente vermelho quando li sua mensagem. Preciso juntar coragem. Esperei um pouco. Você pode me ligar, por favor? Escrevi. Dessa vez ele ligou. Conversamos por telefone até amanhecer. Ele disse que gostava de mim há muito tempo, mas que não conseguiu se abrir porque não recebia nenhum sinal positivo de mim. Começamos a namorar naquela noite. Fui pra escola depois de não dormir nada e acabei tirando uma nota bem ruim na prova de matemática. Nossa história era como a princesa e o sapo. Só que o sapo nessa história era eu. Eric me beijou e me tornou uma princesa. O amor veio inesperadamente da pessoa que eu menos esperava. A parte estranha é que não éramos muito parecidos. Na verdade, não poderíamos ser mais diferentes. Nos apaixonamos ainda mais quando descobrimos nossas diferenças. Fiquei muito grata por Deus ter enviado ele para mim e tinha certeza que ficaríamos juntos pelo resto de nossas vidas. Os dias passavam voando. Parecia que começamos a namorar ontem, mas já íamos comemorar nosso primeiro aniversário. Durante todo o ano, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Decidimos comemorar colocando uma vela na minha comida favorita em vez de um bolo. Pizza, é claro. Nosso aniversário caía no fim de semana. Iríamos nos encontrar na pizzaria às 7. Eric não me ligou o dia todo. Ele provavelmente está ocupado preparando uma surpresa para mim, pensei, e também não liguei para ele. A pizzaria não ficava longe de casa, então fui andando até lá. Pensei que Eric chegaria cedo, mas ele ainda não tinha chegado. Esperei até às 7. E nada dele. Liguei, celular desligado. Mandei uma mensagem, ele não respondeu. Comecei a ficar preocupada. Eu me acalmei e decidi esperar mais um pouco. Eric finalmente chegou 1h30 depois. Ele parecia muito triste. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ele disse que não. Foi a pior noite de todo o nosso ano juntos. Ele não falava nada. Perguntei, o que está acontecendo? Muitas vezes. Ele apenas despistava e dizia que estava tendo um dia ruim. Mas eu sabia que havia algo mais. Eu nunca tinha visto Eric assim antes. Ele estava sentado lá comigo, mas era como se não estivesse lá. Sua mente estava em outro lugar. No dia seguinte, Eric não foi à escola. Liguei para ele no almoço. O celular estava ligado, mas ele não atendeu. Ele nunca havia feito isso antes. Nunca me ignorava. Liguei para ele a cada hora. Enviei inúmeras mensagens. Ele não respondeu nada. Eu estava morrendo de preocupação. Decidi ir até a casa dele depois da escola. Você está em casa? Estou indo aí, escrevi. Ele respondeu rapidamente. Por favor, não venha. Liguei de novo. Ele não atendeu. Eric, o que está acontecendo? Pode falar comigo, por favor? Eu enviei e dessa vez ele só me respondeu. Amanhã. Chorei a noite toda sem parar. Em algum momento, meus olhos secaram. Eu chorava sem lágrimas. Por que Eric começou a agir assim de repente? Eu o irritei? Ele tinha se cansado de mim? Estava tendo problemas com sua família? Pensei em centenas de razões, mas nada fazia sentido.
Ele era minha alma gêmea. Não me machucaria. Ele falaria comigo de qualquer jeito. Ele sempre se explicava, mesmo que brevemente. Devia ter outro motivo e eu tive que esperar até a manhã seguinte para descobrir. Não dormi a noite toda e fui à escola com os olhos inchados. Eric não estava lá novamente. Aquilo foi a gota d'água. Depois da primeira aula, arrumei minha mochila. Eu ia para a casa dele de qualquer maneira. No momento em que saí, eu o vi. Ele estava parado do outro lado da rua. Corri até lá e o abracei. Mas ele estava muito frio comigo. Você quer sentar em algum lugar? Eu perguntei. Ele disse que queria andar. Eu não sabia o que dizer. Estávamos andando em silêncio. Eric finalmente falou. Dara, eu quero terminar. Por favor, não me pergunte por quê, ele disse. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Você quer terminar? Mas por quê? Você tem que me dar uma explicação, eu disse e comecei a chorar. Meus sentimentos por você mudaram. Não quero mais falar sobre isso, ele disse e começou a andar mais rápido. Eu queria dizer alguma coisa, mas não conseguia falar entre meus soluços. De repente, ele começou a correr. Apenas fiquei parado olhando. Tudo parecia um pesadelo, exceto o fato de eu saber muito bem que não era. Eric não foi à escola naquela semana. Não pude me segurar e liguei para ele algumas vezes. Ele não atendeu, então parei de ligar. As férias de verão começavam em uma semana. Eu tinha certeza de que não teria notícias dele. Algo deve ter acontecido, mas por qualquer motivo, Eric não queria me envolver nisso. Fiquei mais magoada do que brava e, claro, bastante surpresa. Eu comprei um caderno. E comecei a escrever tudo aquilo que não consegui contar para o Eric. Às vezes escrevi apenas um parágrafo e outras vezes páginas inteiras. Independente do quanto eu escrevia, eu sempre terminava com "Por quê, Eric? Por quê?" Um mês se passou. Eu ainda estava mal. Eu não chorava mais, mas parecia que estava prestes a chorar o tempo todo. Eu não conseguia dormir. Cada vez que recebia uma mensagem, tinha esperanças de que fosse o Eric. Tentei me distrair com outras coisas para não pensar nele, mas nada funcionava. Cada parte do meu corpo sentia falta dele. Minhas mãos queriam tocá-lo. Meus lábios queriam beijá-lo. Minha cabeça queria encostar no ombro dele. Meus ouvidos queriam escutá-lo. E, claro, meus olhos queriam vê-lo. Mesmo que não me quisesse, ele ainda era tudo para mim. Cheguei a um ponto em que não aguentava mais. Eu tinha que ver o Eric. Eu tinha que vê-lo mesmo à distância. Eu estava decidida e não podia esperar a manhã seguinte. Coloquei um chapéu, coloquei meus maiores óculos de sol e pensei que estava disfarçada. A casa de Eric era muito longe da minha. Tive que pegar vários ônibus para chegar lá. Eu estava muito nervosa. Meu coração parecia que ia explodir. Havia uma lanchonete em frente à casa dele. Estivemos juntos lá várias vezes. Entrei e peguei uma mesa. Travei meu olhar na entrada do prédio dele e esperei. Horas se passaram. Muitas pessoas entraram e saíram do prédio, mas não vi Eric ou sua família. Fiquei muito decepcionada. Paguei a conta e saí. Eu voltaria no dia seguinte. Eu chorava enquanto caminhava para o ponto de ônibus. Me sentia muito impotente. Então meu celular começou a tocar. Eu não estava em condições de conversar, então ignorei. Quando me aproximei do ponto de ônibus, o celular tocou de novo. Dessa vez eu olhei. Eric! Era o Eric! Eu o atendi desesperada. Mais devagar, não consigo te alcançar, ele disse. Quando me virei, eu o vi. Ele estava usando um boné e uma máscara cirúrgica. Fomos a um parque ali perto. Encontramos um banco perto das árvores e nos sentamos. Peguei a mão dele e a beijei. Ele tinha perdido muito peso. Eu quase chorei quando beijei seus dedos frágeis. Eu estava tentando muito não chorar. Você deveria ter me dito, eu disse. O quê? Que eu iria morrer? Ele respondeu. Meu coração estava despedaçado, mas eu estava determinada a não chorar. Por que você está usando um boné? Eu perguntei. Ele o tirou com raiva. Porque perdi meu cabelo por causa da quimioterapia. Estendi a mão e toquei sua cabeça careca. Imaginei que fosse por causa da quimioterapia. Mas por que você acha que vai morrer mesmo com o tratamento? Ele sorriu. Eu ainda posso morrer, ele respondeu. Eu o beijei na cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Não. Você não vai morrer, eu disse. No dia seguinte, fomos juntos ao hospital. Naquele dia, descobri que o medicamento quimioterápico é administrado pelas veias. Eric teve câncer de estômago. Na manhã do nosso aniversário, ele teve um sangramento intenso. Então, foi levado às pressas ao hospital. Os sintomas eram tão óbvios que o diagnosticaram após o primeiro exame. Mesmo estando arrasado, ele ainda foi ao nosso encontro na pizzaria naquela noite. Quando voltou para casa naquela noite, ele chorou muito. Não tenho o direito de arruinar a vida da Dara. Ela ficará de luto por mim a vida toda, ele pensou.
Então decidiu que a melhor coisa a fazer era terminar comigo. Ele não me disse que estava doente porque sabia que eu não concordaria. Esse é exatamente o tipo de coisa que Eric faria, mas eu nunca pensei que a razão por trás do término pudesse ser algo assim. Agora Eric recebe quimioterapia 2 vezes por mês. Nós vamos ao hospital juntos. Não é um tratamento fácil, mas é necessário para que ele melhore. Eric vai melhorar, tenho certeza disso. Ele vai melhorar e quando for o nosso aniversário, celebraremos nosso relacionamento e sua vitória sobre o câncer. Obrigada por ouvir minha história. Se você estiver interessado em outras histórias pessoais como a minha, inscreva-se no canal. Se deseja compartilhar sua história, envia para o endereço de e-mail na descrição. Tchau! Oi, galera! Primeiro quero dizer o seguinte, todos os nomes que aparecem nessa história foram alterados. Você vai entender o porquê já já. Eu quero esquecer e nunca mais ter que reviver o que eu passei naquela época. Então, Jorge e eu nos conhecemos numa festa. Estávamos sentados um do lado do outro no sofá, mas cada um em seu celular. Eu ri de algo que vi no TikTok. Quando olhei pro lado, nos entreolhamos. Ele estava olhando pra mim, sorrindo. A última vez que eu ri assim faz uns 3 anos, ele disse. Conversamos durante a festa toda. Mais tarde naquela noite, falamos no telefone. Nos encontramos novamente no dia seguinte. Fomos jantar em um restaurante chinês e decidimos começar a namorar. Tiveram alguns motivos para tudo ter sido tão rápido. Estávamos chateados com nossas famílias por não dar atenção pra gente, nos sentindo sozinhos. Nós dois ficávamos deprimidos com frequência. Queríamos arrumar nossas coisas e ir embora. E nenhum de nós tinha um relacionamento há muito tempo. Rapidamente preenchemos a vida um do outro. Estávamos sempre juntos, conversando por telefone ou mandando mensagens um pro outro. Se Jorge não tivesse notícias minhas por 10 minutos, ele escrevia Ruivinha? Como você pode imaginar, ele me chamava assim por causa do meu cabelo. Mesmo não sendo muito criativo, no começo eu achava que era fofo. Mas depois de ver a mesma mensagem 1000 vezes por dia, eu comecei a odiar. Ele queria saber o que eu estava fazendo o tempo todo. Rapidinho, descobri por que ele agia desse jeito. Um dia, depois da escola, eu fui no salão de beleza com a minha mãe. Eu estava muito entretida e eu esqueci de olhar o celular. O celular estava no silencioso, então eu não escutei que ele estava me ligando e mandando mensagem pra mim. Quando liguei de volta, ele começou a chorar. Ele parecia estar muito preocupado. Ele sabia que eu estava no salão, mas continuava perguntando onde eu estava. Eu dizia, mas ele não acreditava. Ele queria mais e mais detalhes para provar que eu não estava mentindo. Isso continuou a noite toda. Eu fiquei sem paciência e parei de responder. Ele ficou ainda mais bravo e desligou na minha cara. Às 4 da manhã, eu ouvi meu celular tocar. Eu pensei que eu estivesse sonhando, mas era real. Jorge queria fazer uma chamada de vídeo. Eu fiquei preocupada e atendi na hora. Ele estava muito bêbado. Eu entendia apenas metade do que ele dizia. Ele estava falando muitos palavrões. Ele pensou que eu estava traindo ele e que eu fazia isso apenas para ver ele magoado. Na verdade, ele disse que era só por isso que eu estava com ele, que eu me alimentava da tristeza dele. E eu sabia que a maneira mais rápida de fazer ele infeliz era atraindo ele. Eu fiquei tão chocada que eu não consegui dizer nada. Ele desligou na minha cara novamente. Deitei na cama. Eu devo estar sonhando, disse para mim mesma. Esse pensamento me acalmou e acabei adormecendo. Eu acordei com uma dor de cabeça terrível. Olhei as chamadas recebidas no meu celular. Sim, o Jorge tinha me ligado. Verifiquei a hora e a duração da ligação e percebi que não tinha sido um sonho. A gente tinha acabado de começar a namorar, eu não estava apaixonada por ele nem nada. Éramos só 2 adolescentes, nos conhecendo, então decidi terminar tudo. Na verdade, o relacionamento acabou na noite passada. Eu estava caminhando para a escola e pensando em tudo isso quando de repente vi o Jorge. Ele disse que queria conversar comigo por 5 minutos e que poderia explicar tudo. A contragosto, me sentei em um banco com ele. Não fui eu quem te ligou ontem à noite, ele disse. Zombando, eu perguntei, quem era então, seu irmão gêmeo? Não, eu não tenho irmãos gêmeos. Fisicamente era eu, mas era a minha outra personalidade, ele disse. Eu olhei pra ele. Ele parecia bem sério. Você quer dizer tipo aquele filme Fragmentado? Sim, ele respondeu. Mas no filme o homem tinha 24 personalidades. Eu tenho só 2. O meu outro eu aparece quando eu tô muito estressado ou triste. Não tinha certeza se acreditava nele ou não. Perguntei com apreensão. Bem, você tá tratando isso? Não, porque eu nunca tinha me comunicado com alguém no mundo externo antes. Ele tem um diário e escreve suas experiências sempre que toma o controle. Eu descobri de manhã o que ele fez com você pelo diário, ele disse. Eu
Eu não conhecia o Jorge muito bem, mas não parecia que ele estava mentindo pra mim. Me levantei e disse, eu tô realmente abalada. Preciso de uns dias pra pensar e também tô atrasada pra escola. Ele também se levantou e começou a falar em voz baixa, como se fosse pro outro Jorge não ouvir a gente. Por favor, não diga essas coisas. Não sou uma pessoa perigosa, mas não consigo controlar ele. O que você disse pode chatear ele. Naquela noite, eu conversei com a minha mãe sobre tudo isso. Ela começou a rir. As coisas pelas quais vocês brigam são muito diferentes de quando tínhamos essa idade. Nós assistíamos os filmes de Hollywood. E vocês vivem eles. Mãe, acho que ele tá dizendo a verdade. Você pode falar com meu pai sobre isso? Eu perguntei. Ela fez uma cara feia. Não incomode o seu pai com essas coisas bobas. Ele está trabalhando em 2 empregos para cuidar da gente. Quer saber quanto custou o tratamento dentário do seu irmão no mês passado? Ela disse. Não quero. Eu disse com raiva. Eu espero que você não se arrependa depois de não me levar a sério. Eu realmente não sabia o que fazer. Precisava compartilhar isso com alguém e pedir conselhos. Pesquisei no Google transtorno de múltiplas personalidades. Li algumas páginas e fiquei ainda mais preocupada. Eu poderia tentar pedir ajuda aos pais do Jorge, mas eu ainda não tinha conhecido eles. Eu nem sabia onde ele morava. Ele só mencionava o bairro em algumas das nossas conversas. Seria uma boa ideia ir à polícia? Eu tinha certeza absoluta que não me levariam a sério se nenhum crime tivesse acontecido. Jorge não tinha me telefonado desde a nossa conversa de manhã. Talvez a sua outra personalidade tenha me ligado, mas ele achava que eu estava traindo ele. E ele achou isso simplesmente porque não conseguiu falar comigo por algumas horas enquanto eu estava no salão. Então ele também não era normal. Sim, eu tinha um namorado louco e não tinha ideia de como me livrar dele. Na manhã seguinte, tinha 93 mensagens no meu celular. Você deve estar pensando que eram do Jorge, né? Não, eram todas de desconhecidos. Acho que o Jorge entrou na internet e publicou que eu tinha traído ele e compartilhou meu número. Essas mensagens eram de pessoas que queriam punir uma traidora. Li 5 ou 6 delas. É inacreditável como as pessoas podem julgar e até ameaçar alguém que nem conhecem. Eu recebi ainda mais mensagens antes do meio-dia. E finalmente, o Jorge apareceu. Ele me ligou quando eu estava indo para uma loja. Não fui eu quem publicou o seu número, foi ele. Ele tem vontade própria, eu também tenho medo dele. Ele só aparece quando eu tô muito triste. Eu tô implorando, por favor, não me deixa triste, temos que fazer as pazes. Ou então, isso pode ser terrível para nós dois. Eu tava muito chateada. E eu comecei a chorar. Ele continuou falando, mas eu tinha parado de escutar. E eu joguei meu celular no meio da rua. E em seguida, um carro passou por cima. E depois outro. Eu só queria me livrar dele. E o primeiro passo foi destruir o meu celular para que ele não pudesse me ligar mais. Eu voltei andando para casa muito nervosa. Ele poderia estar em uma esquina me esperando. Mas nada aconteceu. Eu me acalmei quando cheguei no meu quarto. Ele não podia mais me ligar. E se ele me abordasse na rua, eu iria gritar e pedir ajuda. Eu iria até a polícia se fosse necessário. Sim, a coisa certa a fazer era terminar esse relacionamento de uma vez por todas. Eu estava pronta para lutar por isso. Nada aconteceu no dia seguinte, ou no outro dia, e no dia depois desse. Eu ainda sentia que algo ruim iria acontecer, mas tudo parecia estar bem. Então, eu comecei a relaxar. Parecia que meu namorado psicopata agora era meu ex-namorado psicopata. No domingo, eu estava assistindo coisas no YouTube quando a minha mãe entrou no quarto em pânico. Meu irmão tinha ido ao treino de basquete mais cedo. Ele deveria ter voltado para casa naquela hora e não estava atendendo o celular. Minha mãe ligou para o treinador. Ele disse que o Lipe tinha saído com os outros quando o treino terminou. Meu irmão tinha só 9 anos. A quadra de basquete ficava perto de casa, então ele voltava andando sozinho. Enquanto minha mãe pensava no que fazer, eu comecei a ter aquele sentimento ruim de novo. O Jorge seria capaz de fazer algo assim? Sim, era possível. Será que eu deveria dizer isso à minha mãe? Finalmente decidi que tinha que contar pra ela. Ela entrou em pânico ainda mais e ligou pro meu pai. Ele saiu do trabalho e voltou pra casa imediatamente. Minha mãe decidiu tentar encontrar o Lipe no caminho de casa antes de chamar a polícia. O celular dela tocou quando ela estava saindo. Era o Lipe. Ela atendeu desesperada. Lipe, onde você tá? Ela perguntou. Seus olhos se arregalaram. Seus ombros desabaram. Ele quer falar com você, ela disse. Ele queria falar comigo? Quem é que queria? Eu peguei o celular. Tati, é o Jorge. Eu perguntei rapidamente, qual o Jorge?
Tati, minha ruivinha, na verdade, existe apenas um Jorge. Eu sei que eu te assustei, eu menti pra você. Eu não tenho uma segunda personalidade. Eu pensei que você me aceitaria de volta se eu te assustasse. Eu te amo muito. Por favor, me perdoe. O Lipe tá comigo, mas ele tá completamente bem. Essa era a única maneira de te fazer me escutar. Minha cabeça tava a mil. Ele tinha sequestrado o Lipe pra fazer as pazes comigo. Ele machucaria o Lipe? Jorge, onde você tá? Solta o Lipe, ele é muito pequeno. Ok, eu vou te encontrar. Você pode me ligar do celular do Lipe. Vamos nos falar através dele. Mas o Lipe tem que voltar pra casa agora. Ele ficou em silêncio por um tempo. Provavelmente estava pensando no que fazer. Ok, eu vou deixar o Lipe na sua casa. Eu tô com o carro do meu pai. Posso ir te buscar, então? Eu realmente preciso falar com você, ele disse, implorando. Eu não posso te encontrar no estado que eu tô, mas podemos nos encontrar na segunda. Poderemos conversar o quanto você quiser. Mas, por favor, traz o Lipe pra casa, eu disse. Meia hora depois, meu irmão estava em casa. E disse que o Jorge o abordou no caminho de volta do basquete. Ele disse que era meu amigo e que poderia me levar pra casa. O Lipe ingenuamente acreditou nele. Graças a Deus, o Jorge foi legal com ele. Tudo foi resolvido antes que o Lipe pudesse entender o que estava acontecendo. O meu pai foi à delegacia para registrar uma queixa. O que o Jorge fez foi um crime grave, com uma pena alta. Mais tarde, a gente descobriu que quando você sequestra uma criança, a pena aumenta em 50%. Eu nunca mais vi o Jorge. Ele também não me ligou. Mas eu tenho quase certeza de que um dia ele vai me abordar na rua. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, não vai ser nada bom, porque eu não tenho mais medo dele. Eu só sinto pena por ele.